Olá, queridos! Sejam bem-vindos. Essa é uma leitura para Sagitário, é uma leitura geral, é uma leitura com as energias semanais para Sagitário. Por ser uma leitura geral, tu pega aquilo que fizer sentido para ti, como tu já sabe, né? É uma leitura que pode ser que não faça sentido para ti agora, mas pode fazer mais para frente, né? Se não fizer sentido, tem as outras leituras aí dos outros signos fortes do teu mapa, que tu pode estar vendo, que podem ser complementares a essa, bem como a leitura de dezembro, que também já está disponível, né? Todos os signos saíram semana passada, se tu não viu também, veja. Que mais? Bom, é uma leitura geral, então vocês já sabem, né? Certo, eu vou usar hoje as cartinhas xamânicas, e eu já tirei antes para dar uma adiantada aqui, para o vídeo não ficar muito grande. E saiu para vocês a carta da Corça, que ela me fala sobre gentileza. O que isso significa? Que a gentileza e o amor, elas abrem portas. Então, seja lá o que for que tu tá vivendo, o que for que tu precisa fazer, com que situação tu estejas vivenciando nesse momento, a gentileza e o amor, elas têm a capacidade de abrir caminhos. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. O que fala aqui? Se a Corça teve a gentileza de abrir caminho até as suas cartas hoje, isso é sinal de que você está sendo solicitado a despertar em seu íntimo o amor e a ternura capazes de curar qualquer ferida. Deixe de tentar mudar os outros à força e tente amá-los do jeito que eles são. Empregue a gentileza para resolver seus dilemas atuais e volte a ser como a brisa de verão, quente e acariciante. Esta é a melhor solução para seus problemas, e se você empregar essa tática, o caminho estará livre para que você alcance a montanha sagrada, seu refúgio de equilíbrio e serenidade, a partir do qual você será guiado pelo grande espírito. Quer dizer, se a gente consegue manter uma postura gentil, otimista e amorosa diante da vida, das situações e das pessoas, a gente cria esse espaço dentro de nós. E o que quer que aconteça no externo não tem a capacidade de nos atingir. Porque a gente criou o nosso espaço, a nossa montanha sagrada, né? Quando a gente se volta para dentro, a gente encontra esse espaço de gentileza e amor e acolhimento que talvez a gente não tenha encontrado nas situações, tá? Essa é a primeira mensagem para vocês. Vamos ver o que mais que eles têm para dizer, então. Vamos usar um tarô para a gente entender quais são as outras mensagens para a tua semana. Tarô, energia que vai reger, guiar, direcionar esse sagitariano. 8 de copas. Tá, por que esse 8 de copas tá aqui? 3 de paus. Sabe o que eu te falei dessa gentileza, amorosidade e esse espaço sagrado para tu criar dentro de ti? Aqui tá falando que essa gentileza e amorosidade, ela deve existir primeiro para consigo. Porque eu vejo aqui que existe a energia que pra mim, ela tá de vocês, né, numa necessidade, ou fazendo esse movimento, eu acredito que é uma necessidade aqui, de buscar o teu bem-estar emocional, o teu bem-estar psicológico, o teu bem-estar espiritual. Buscar fazer coisas às quais tu te conecte com a tua essência, com o teu espírito. Aquilo que te faz bem, que te alimenta, que honra a tua vida. Parece que pode ser, né, que tu estivesse num momento aqui de vivenciar algo e estar num momento... Esse 8 de copas, ele me fala também muito de uma situação que assim, que tu julgou que perdeu a esperança, não tem mais o que fazer. Eu já dei tudo de mim para essa situação dar certo, eu já fiz o meu melhor, eu não tenho mais nada para fazer com relação a isso, assim, tudo que eu podia e precisava fazer, eu já fiz. Então agora eu viro as costas e faço a tarefa mais importante de todas, cuidar de mim. Sair de uma situação mesmo sem saber se aquilo pode retornar ou se depois eu posso me arrepender, porque aqui não faz mais sentido. Não existe espaço assim para esse sentimento, sabe? O único espaço possível, que a única coisa possível é eu buscar
esse bem-estar e esse conforto, esse algo que eu preciso fazer por mim. E aí a gente vê um 3 de paus aqui que me fala de uma jornada que dá continuidade de um caminho. Então, talvez aqui tu entende que virar as costas para uma situação, talvez uma situação que tu não estejas conseguindo ser amoroso aqui, talvez tu considere que isso seja abrir mão de algo, perder algo. Mas isso significa que tu vai estar fluindo de acordo com a vida. É aquelas coisas assim, quando tem uma pessoa na tua vida e a situação não tá dando mais certo, então tu precisa finalizar aquele relacionamento, ou a pessoa não quer mais, foi embora. Mas tu fica tentando ali buscar aquela pessoa de volta, correndo atrás e chamando e não aceitando e sofrendo. O sentimento a gente vai ter, é óbvio que a gente vai ter. Mas a questão é, quando a gente faz isso, se prende a algo que não deve mais estar na nossa vida, a gente corta um fluxo natural. Então, quer dizer, quando tu aceita e entende que se a vida tirou alguma coisa na tua vida, é porque existem outras questões, possibilidades, pessoas que são mais interessantes nesse momento para o teu desenvolvimento, ou mesmo tu aprender a lidar com essas situações é algo mais interessante para o desenvolvimento, é isso que vai acontecer. E não adianta a gente espernear e sapatear. A única coisa que a gente faz lutando contra o fluxo natural da vida, o desejo das outras pessoas que estão ao nosso lado, é bloquear a nossa vida. Então, se a gente está falando de alguém que está querendo sair da tua vida, deixa aí. Deixa aí. Vale a pena forçar alguém a ficar do teu lado? Olha para essa situação com amorosidade. E se fosse tu? Ou mesmo pode ser, e alguém que está fazendo isso contigo, mas eles estão te falando que se é isso, segue o teu caminho. Ó, os namorados. E aqui um 5 de copas. Elas caíram as duas juntas, eu vou aceitar. Eu acho que tem uma situação aqui mesmo de alguém que quis ou quer ir embora da tua vida, mas parece que tu não tá deixando, assim. Tu não tá aceitando, tu não tá... Não sei, ou é o contrário... Ou a gente fala de uma situação aqui que tu viveu de rejeição. Ah, eu tô vendo uma outra coisa aqui. A única coisa, ô Sagitário, que tu pode sentir indo atrás de uma situação que não quer estar na tua vida é rejeição. Então é assim, ó, quando tem uma situação e a gente consegue avaliar ela, olhar para aquilo um pouco mais assim, racionalmente, se a situação já partiu, já te deu os motivos, ou não deu, enfim, cada um age de uma forma e a gente só pode responder pela forma como a gente age. Deu ou não deu explicação, mas a pessoa partiu da tua vida. O que tu espera indo atrás tirar satisfação, ou indo atrás querendo reverter o pensamento, a ideia daquela pessoa, a decisão daquela pessoa, com relação a ti ou relacionamento? O que se espera? Persuadir a pessoa? Se tu vai fazer uma coisa dessas, tu precisa aceitar que tu pode ser rejeitado. E aí, tu precisa saber também como lidar com isso depois. Para alguns, é uma situação assim. Eu vou abrir mais para tentar entender o que é que tá acontecendo aqui. Por que esse 8 de copas? Porque eu tô sentindo que pode ser alguém com relação a ti. Eu sinto que tem uma situação que tu tem vontade, que assim, tu sente que não há nada mais que tu possa fazer com relação a isso. Tu sente que assim, eu preciso virar as costas e buscar o meu melhor, me desenvolver e tal. Mas, de alguma forma, é como se tu tivesse medo que ao deixar essa situação, talvez eu não encontre mais essa pessoa, talvez ela se perca de mim, talvez ela encontre outra pessoa, talvez essa situação encontre outra. Ai, não sei. Ui, que ruim. 6 de paus.
Que enrolação essa tua leitura. Não tô entendendo nada. Eu tô entendendo, mas não tô entendendo. Agora, aqui eu tô vendo uma situação bem diferente. Não é bem diferente, mas... do que a gente tá falando? Tá, agora aqui é o seguinte, ó. Alguém aqui viu numa situação... o 8 de copas me fala de alguém que vira as costas pra uma situação, que vai embora de alguma coisa, porque percebe que, assim, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer por essa situação, tá? Não há mais nada que eu possa fazer. Por mais que eu não saiba se lá na frente eu vou encontrar essa pessoa, essa oportunidade, se isso vai poder estar na minha vida, por mais que eu quisesse que isso fizesse parte da minha vida, isso não pode fazer parte nesse momento. Então, Sagitário entende que assim, tu fez tudo o que tu podia por essa situação. Se ela não está na tua vida, ou se as coisas não aconteceram dessa forma, é porque não deveriam estar. E eu percebo que, assim, nessa dinâmica, tu seguiu em frente aqui sem esperança de que algo fosse acontecer. Eu entendo aqui também que tu deu continuidade à tua jornada, porque esse 3 de paus, ele me fala de alguém que continuou, né? Tu continuou vivendo, tu continuou fazendo as tuas coisas. Talvez aqui, de alguma forma, com vontade de voltar nessa situação e resolver, com vontade de voltar nessa situação e ver o que ainda se podia fazer nisso. Mas o medo da rejeição, o olhar para aquela coisa assim, me sentir rejeitado já uma vez, não vou fazer isso de novo. Vou tocar a vida para ver o que acontece. E eu vejo aqui que é como se existisse o teu desejo, um anseio, um medo, tudo o que tu quisesse aqui, algo que tu esperava, que tu gostaria que acontecesse, que tu ficou pensando em fazer, querendo que acontecesse, é como se isso acontecesse. Então tu vira as costas para uma situação porque tu não consegue lidar, resolver, mas naquele sentimento de que eu gostaria que as coisas acontecessem dessa forma. Mas eu percebo que isso acaba acontecendo mesmo que tu decida, que tu não faça esse movimento. A carta da estrela é a esperança. Então tu acredita talvez que numa situação a outra parte ia rejeitar, essa empresa não ia querer, essa pessoa que saiu da tua vida já decidiu, tá decidido, virou as costas, mas não. Não. Aqui tem muito uma questão de inteligência e estratégia, tá? Até essa situação aqui de te manter firme numa direção aqui vai fazer com que tu conquiste algo de volta para tua vida. Se manter aqui firme numa decisão vai fazer com que alguma coisa retorne para tua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho. 8 de copas do diabo, o pajem de ouros. Então, é o que eu tô te falando. Tu manter firme aqui o teu posicionamento, tu manter firme aqui uma determinação tua numa direção, vai fazer com que uma nova oportunidade surja, tá? Porque esse manter-se firme, eu tô sentindo que está muito ligado a essa questão da amorosidade, não é com os outros, é contigo. 3 de paus, 6 de paus. Agora tem alguma coisa aqui, eu tô te falando, tem alguma coisa crescente aqui. Três de paus, 6 de paus, 2 de paus. Ó, o 3 de paus deu início a uma jornada, saiu da estagnação, algo começou a acontecer, alegria por estarem naquele caminho, por ter escolhido aquele caminho, um reconhecimento de quem era, do valor e tal. Depois a gente vê aqui que dentro dessa situação houve um reconhecimento, houve como se fosse assim,
é não é um avanço. O 6 de paus, ele fala de uma conquista, um reconhecimento por quem tu é, pelo teu trabalho, por algo que tu fez, ou que tu faz. Mas aí a gente tem um 2 de paus. Por mais que esse algo tenha dado início, chegou num ponto aqui de reconhecer, pausou. Então, eu acredito que aqui tinha aquela situação de 8 de copas, que tu, decididamente aqui, virou as costas e foi embora. Por que esse 2 de paus aqui que eu não entendi? As de paus. Então aqui tem uma nova oportunidade. Entendi. Aqui tá muito claro. Olha só. Alguma coisa iniciou na tua vida e estava indo muito bem. 2 caminhos alinhados ou um caminho alinhado, né? As coisas estavam saindo como planejado, tinha alegria, tinha felicidade, tinha comemoração, tinha reconhecimento aqui, mas de repente essa situação foi pausada. Eu sinto que essa pausa ela aconteceu quando tu virou as costas, porque as coisas não estavam acontecendo de alguma forma, ou porque aconteceu alguma coisa aqui e tu virou as costas para isso e algo aqui pausou, tá? Só que essa pausa aqui, ela vai dar continuidade, porque aqui a gente tem um as de paus. Depois do 2 a gente tem o as de novo. Então quer dizer, aquilo que pausou, que estava sendo observado, as coisas não estão acontecendo, eu tô só de olho. Eu tô só de olho para ver o que está acontecendo. Essa situação volta para tua vida. E aqui a gente tem uma nostalgia. A gente tem uma coisa aqui que esteve, que deu início, mas que causou uma nostalgia, ou seja, foi pausado aqui, parou. Houve uma discussão e a coisa não deu início. Ó. Tem uma situação... Só um momento. Tá. Então, ali... É assim, independente do que seja, existe uma... Essa situação aqui, ela está avaliando, ela está te observando, e tem alguém aqui que pensa muito naquilo que aconteceu, tá? Então, eu sinto aqui, ô Sagitário, que partiu de ti essa decisão de partir, por mais que tivesse sentimento, esse pensamento firme de buscar outras oportunidades, de saber que, assim, essa situação ela era boa, ela era maravilhosa. Mas... se eu permanecer aqui, eu posso me machucar. Porque eu sei o que é rejeição. Eu já vivi isso antes. E se eu for atrás dessa pessoa, agora sim, agora eu entendi. Se eu for atrás dessa situação, dessa pessoa, eu vou me sentir rejeitado, rejeitada, como já me senti uma vez. Eu sei qual é a dor da rejeição. E eu não quero passar por isso. Então, eu me mantenho firme na minha posição, por mais que isso esteja sendo difícil para mim. Por mais que eu perceba que tal... Não é orgulho, não. Não é orgulho. Por mais que tu perceba que tu queria essa situação na tua vida, tu também entende que se a situação saiu e não voltou e não voltar, é porque existem outras oportunidades. Existem coisas melhores e maiores para eu vivenciar. Então, eu vou embora e não espero nada disso. Se vir, eu vou ficar muito feliz porque era isso que eu queria. Se não vir, eu sigo aqui esperando a próxima oportunidade. Vou em busca das próximas oportunidades. Percebe? Só que o que eu vejo aqui? Que essa situação aqui, a outra parte, ou alguém, ou alguma coisa dentro disso, vai recomeçar. Vai se movimentar de novo. Vai voltar com uma outra oportunidade. Isso vai dar início. E a gente tem aqui, depois dessa nostalgia de alguém que pensa muito no que aconteceu, que quer resolver, que quer se movimentar de novo na direção de vocês, acontece. Essa situação retorna. Seja... Eu não acho que é tu que busca, não, mas a situação retorna. Cavaleiro de paus, o carro. E o julgamento. E o 6 de ouros. E o cavaleiro de ouros. E o as de copas. E o 8 de paus. Ou seja, se tu tá passando por uma situação assim, tem alguém que tá voltando. 5 de copas é a estrela. É a esperança aqui.
Eu não sei se vocês tentaram de tudo para que essa situação não saísse da tua vida e mesmo assim ela saiu. Então aqui eles falam que isso será resolvido, tá? Essa pessoa está passando por um momento de avaliar o que aconteceu, mas que isso será resolvido. Para quem a gente está falando de uma situação de trabalho, eu sinto que dentro do teu trabalho pode ter acontecido uma situação, um trabalho esse onde tu era muito empenhado, onde tu estava aqui te dedicando muito, e isso era sim reconhecido pelas pessoas envolvidas. Porém, numa situação aqui, o teu posicionamento ele pode ter sido diferente dos demais, né? E para que tu pudesse buscar uma nova oportunidade, então aqui, tu te manteve firme nessa posição. Não, eu aceito até aqui, mais do que isso eu não consigo, tá? Mas aqui eu vejo que essa situação retorna, né, que ou as pessoas aqui te procuram para tu voltar para esse projeto, para tu voltar a fazer parte desse grupo e etc, etc, etc. Tu entendeu? Era só pra gente dar um pouco mais de contexto aqui nisso. Mas eu continuo afirmando, reafirmando, aqui a gente fala de duas pessoas. Estamos falando aqui de duas pessoas, tá? Então, toda essa situação que eu descrevi de alguém que manteve uma posição se refere a essa rainha de ouros aqui. E a gente tem o rei de ouros aqui no fundo do maço, que tá aqui nesse... lidando com algumas coisas, observando, mas que de alguma forma ele retorna. Vamos com Lenormand então. Sagitário, o que mais? Acontecimento para Sagitário. Pode ser que essa oportunidade que a gente falou aqui, pode ser uma oportunidade de viajar, né, de conhecer um outro lugar, ou mesmo durante uma viagem, tu vir a encontrar uma nova oportunidade, que pode ser de trabalho ou qualquer outra coisa, tá? Porque a gente falou de uma nova oportunidade, de uma coisa se iniciando aqui também, além do outro contexto que eu te dei, né? Percebeu? 3 de paus, 6 de paus, 2 de paus, muito paus aqui. Olha, isso que inicia aqui, ó, aqui tem ação, né? Tem paixão, tem criatividade, tem movimento. E exatamente, esse movimento a gente fala aqui sobre algo do coração, tá? Então existe sim, aqui também a gente tem o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro do Amor aqui. Então tem aqui uma situação que se aproxima, né? Tem aqui alguém que vem, sim, a tua procura. Me enredei. Olha aqui. Olha, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. 12 dias, nos próximos, até 12 dias, tem essa pessoa que a gente trouxe aqui na mesa, ela vai te procurar. Porque ela quer recomeçar. Isso é pra quem viveu um desencontro, pra quem se desentendeu de alguma forma aqui. Eu não tô falando de gente que não deve estar na tua vida e tu entendeu lá no início, né? Eu sei que tu entendeu. 5 de copas, a estrela, página de pausa. Que às vezes tem uns comentários assim, ó, que a gente fica chocado, que as pessoas não escutam o que a gente tá falando e vêm fazer uns comentários nada a ver. A transformação. Então, o que acontece aqui? Tu tá te sentindo, talvez, alguns estão se sentindo rejeitados, olhando para aquilo que perderam, gostariam de ter vivido algo mais dentro dessa situação. Gostariam de manter essa situação na vida. Vou te contar a história dessa carta aqui rapidinho, só para tu entender o que eu tô falando. Aqui, essa situação é o desenvolvimento do 2 de copas lá, né? Do amor, do não sei o quê, vivenciaram a alegria, papapá. Aí, o que acontece? Eles tinham combinado. Eu te dou tudo o que tu quer, todo o amor que tu quiser, todo o amor que eu posso te dar e tudo mais. Porém, tu nunca vai ver o meu rosto. Tu não pode ver o meu rosto. Mas ela insiste. Ela diz, ah, não, assim eu não aceito. Eu quero muito ver o rosto dele. E aí numa noite quando ele chega, numa das noites quando ele chega pra ir vê-la, visitá-la, ela está à espera dele, ela tenta ver o rosto dele. E o que acontece? Pô, a gente combinou. Combinamos que seria dessa forma. Combinamos
que eu posso te dar todo o amor do mundo, mas eu não gostaria, eu não quero, é uma condição que tu não veja o meu rosto. E o que acontece? Ele vai embora. E ela se lamenta, pô, por que eu fiz isso? Se era combinado, se eu aceitei essa condição anteriormente, se era o combinado, era a única coisa que ele pediu, foi para que eu não visse o rosto. E ele vai embora. E ela fica aqui, ó, correndo atrás, se lamentando, porque ela só vê aquilo que ela perdeu, né, que ela gostaria que estivesse. Mas aqui, o que eles dizem aqui também? Que apesar de todas as taças que foram derramadas, existe uma aqui, ó, que ainda está em pé. E a gente fala dessa uma, a esperança, ó. Então tem sim alguma coisa que retorna aqui pra tua vida, tá? E que chega em até 12 dias. Aqui a gente fala de conversa, de notícia. Pode ser que tu receba uma mensagem ou que tu ouça falar dessa pessoa, que essa pessoa quer falar contigo, coisas do tipo. Eles estão falando aqui que é importante tu manter a tua energia elevada, independente do que aconteceu. Mantenha a tua energia elevada em esperança, em reforma íntima, em melhoramento, tá? De novo, ó, a Corça. Aquele que mantém a gentileza e o amor abre portas e caminhos. Entendeu? É sobre isso, tá? Se tu sentiu afinidade com a minha energia aqui, eu te convido a te inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem e ajuda o meu trabalho a continuar aqui também, tá bem? Nos comentários eu sempre deixo o... Sempre não, mas eu deixo o meu número para leitura particular, então se tu precisar de uma leitura comigo, é só me chamar no WhatsApp, certo? É o que eu vejo pra vocês, se cuidem, fiquem todos com Deus, a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo!